Olá, é com grande satisfação que eu inicio agora o nosso vídeo tutorial do Guia de Uso do KBitTorrent, cuja motivação para a construção foi a percepção da lacuna de um material em língua portuguesa que explicasse de uma maneira simples, acessível, mas também completa e abrangente todos os conceitos que apresentaremos aqui. Este vídeo trata-se do material suplementar ao artigo também intitulado Guia de Uso do KBitTorrent, disponível gratuitamente escaneando o QR Code em tela ou acessando o link abaixo. E gostaríamos de começar esta apresentação com dois avisos importantes. Em primeiro lugar, não serão apresentados nem aqui e nem no artigo técnicas e métodos para realizar o download legal de arquivos protegidos por direitos autorais, prática que configura crime. Serão abordados, portanto, somente os usos legítimos da tecnologia BitTorrent e do software KBitTorrent, quais sejam compartilhar arquivos com outras pessoas através da internet. Também não nos responsabilizaremos pelo uso indevido que as pessoas que assistam este vídeo ou leiam um artigo possam vir a fazer do conhecimento neles obtidos. Em segundo lugar, gostaríamos de declarar que para essa apresentação não possuímos conflitos de interesses. Ou seja, poderão ser citados ao longo do vídeo do artigo empresas, produtos, serviços, não necessariamente todos gratuitos, e já deixamos claro desde já que não recebemos nenhum tipo de benefício, pagamento ou incentivo para citá-los. Ao término deste guia, você deverá ser capaz de entender o básico sobre como funciona o download torrent e quais são suas diferenças com o modelo de download tradicional com o qual estamos acostumados. Também deverá ser capaz de instalar o KBitTorrent no Windows e a compreender e utilizar suas opções e configurações mais comuns. Também deverá ser capaz de encontrar e fazer o download de um torrent na internet, seja manualmente ou utilizando os plugins de buscas automáticos. Também deverá ser capaz de configurar a abertura de portas no roteador para assim ativar o modo ativo do KBitTorrent e adicionar trackers a um torrent para assim aumentar sua velocidade de download e upload. Conseguirá também criar torrents públicos e privados a partir de arquivos que você possua e queira compartilhar com outras pessoas, e utilizar temas personalizados para deixar o KBitTorrent com uma aparência mais agradável e bonita. E por fim, saberá também algumas medidas essenciais de segurança para aumentar sua privacidade enquanto baixa arquivos torrents. Como não é nosso objetivo esgotar completamente o assunto, ao final trazemos também uma lista de recursos e referências com os quais você poderá aprofundar seu conhecimento sobre a rede BitTorrent. Portanto, iniciamos agora o nosso guia de uso do KBitTorrent com uma breve introdução sobre o que é a tecnologia BitTorrent, também chamada apenas de torrent, e como ela funciona, antes de passarmos para a parte prática do guia, onde realizaremos a instalação, configuração e o uso do software KBitTorrent, propriamente dito. A começar com a definição sobre o que é o BitTorrent. Trata-se de uma tecnologia que permite distribuir arquivos pela internet com outras pessoas de uma forma que os usuários colaboram com a distribuição de uma maneira descentralizada. Como assim? Nós podemos traçar um paralelo entre a tecnologia BitTorrent e serviços de armazenamento em nuvens populares, como OneDrive, a Google Drive e a iCloud. Todas as tecnologias de armazenamento em nuvem têm em comum o fato de utilizarem um modelo de distribuição de arquivos chamado de modelo cliente-servidor, que funciona da seguinte maneira. Existe um computador central, também chamado de servidor, que armazena, guarda, tutela os arquivos enviados por um usuário até que outro usuário solicite-os através da internet. Esse servidor, então, irá recuperar esses arquivos e enviá-los para a pessoa que solicitou. Desta forma, toda a responsabilidade por realizar esse armazenamento, tutela, distribuição dos arquivos recai sobre esse único servidor central, e se acontecer algum problema com ele, ou mesmo se o dono dos arquivos decidir excluir os arquivos desse servidor central, eles estarão indisponíveis para todas as outras pessoas que desejem baixá-lo. A tecnologia BitTorrent utiliza um modelo diferente para realizar essa distribuição dos arquivos, utilizando o chamado modelo de download compartilhado, que funciona da seguinte maneira.
Os arquivos distribuídos nesse modelo de download compartilhado são divididos em diversos fragmentos ou pedaços. E cada pessoa que possui um pedaço compartilha esse pedaço com as outras pessoas que não possuem. E vice-versa, uma outra pessoa que possui um pedaço que eu não possua vai me compartilhar os pedaços que ela possui para mim. Dessa forma, esse ciclo vai se repetindo com as pessoas compartilhando pedaços umas com as outras, até que todos dentro desse círculo de compartilhamento de arquivos tenham esse arquivo completo. A vantagem desse modelo é que se um dos computadores que possui o arquivo decidir parar de compartilhá-lo, acontecer algum problema ou ele excluir o arquivo, ainda existirão várias outras pessoas que possuem esse arquivo ou ao menos fragmentos dele que irão compartilhá-lo com outras pessoas que desejem fazer o download. Dessa forma, é muito mais difícil que um arquivo fique indisponível através do modelo de download compartilhado. Por outro lado, no modelo cliente-servidor, por exemplo, nós temos a confiança de que uma empresa como a Google, a Apple, a Microsoft vai manter esse servidor central gerenciando e compartilhando esses arquivos 24 horas, 7 dias por semana. Nós temos inclusive um contrato assinado com eles no momento de realizar a inscrição para utilizar seus serviços. Por outro lado, no modelo de download compartilhado, nós não podemos controlar o que as outras pessoas farão com esse arquivo. E se todas decidirem parar de compartilhá-lo ao mesmo tempo, tornando-o indisponível para download, não haverá nada que possamos fazer e tampouco reclamar. Bem, agora que nós entendemos esta parte conceitual sobre o que é o BitTorrent e o que é o modelo de download compartilhado, gostaria de trazer para vocês um passo a passo um pouco mais detalhado sobre como funciona um download compartilhado. E para isso, encontrei nesta fonte java-tpoint.com esta excelente figura. Antes de começar a explicar a figura e seu passo a passo, gostaria de trazer para vocês apenas o conceito de endereço IP, que será essencial para sua compreensão. O endereço IP é um número único que é atribuído a cada computador ligado à internet, da mesma maneira que o número único de telefone é atribuído a cada telefone. Tendo o endereço IP de uma pessoa, você pode tentar se conectar a essa pessoa através de um computador pela internet. E caberá a essa pessoa decidir se vai atender o chamado ou não, de uma forma muito parecida com o número de telefone. Então vamos lá, vamos partir para a figura e explicar primeiramente de onde vêm os arquivos que estão sendo baixados. Esses arquivos vêm de pessoas compartilhando. São pessoas que possuem fragmentos do arquivo, que são chamados seeds ou lixes. Seed significa algo como semeador e são pessoas que possuem todos os fragmentos de um arquivo que está sendo compartilhado, ou seja, possuem o arquivo completo e estão apenas compartilhando com outras pessoas. Por sua vez, lixes são pessoas que não possuem um arquivo completo, que possuem apenas alguns fragmentos e, portanto, estão baixando o arquivo. É interessante ressaltar que os lixes eles já possuem alguns fragmentos de um arquivo e, portanto, já podem começar a compartilhar os fragmentos que possuem antes de terminar de baixar o arquivo. Então, tanto seeds quanto lixes se comunicam o tempo todo com um tracker, que é um computador central na internet, informando quais fragmentos eles possuem no momento. Podemos pensar nesse tracker como aquele nosso amigo Cupido, que quando alguém está interessado em uma pessoa, a gente fala com esse amigo e ele passa para nós o telefone dessa pessoa para que nós possamos nos comunicar diretamente com ela. Um tracker funciona de uma maneira semelhante, só que em vez de informar o número de telefone de pessoas, ele informa o número de endereço IP de computadores que estão compartilhando esse arquivo. Então, vistas essas definições, bora começar a explicar o passo a passo de como nós realizamos o download de um arquivo compartilhado. Tudo começa com um cliente BitTorrent, que é um programa de computador, de celular, que vai fazer a administração de todas as conexões que nós vamos falar a partir de agora. Ele vai intermediar todo esse processo, vai ser um programa que vai gerenciar o processo de download compartilhado no computador. Esse cliente BitTorrent ele vai realizar a busca em um site por um arquivo torrent. Vamos dizer, um arquivo torrent de uma obra de domínio público como os romances de Machado de Assis. Então, nós vamos instruir nosso cliente torrent a procurar por um arquivo torrent em um website chamando Obras de Machado de Assis, os romances de Machado de Assis. E esse website vai retornar para esse cliente torrent um arquivo torrent contendo a lista de obras de Machado de Assis e uma lista de trackers onde é possível encontrar pessoas que estejam compartilhando esses romances.
Então, o cliente vai ler esse arquivo torrent e obter o endereço IP de um tracker, que é uma pessoa, que é um computador central que vai ter a lista de outras pessoas compartilhando esse arquivo. E o cliente vai se conectar com o tracker através da internet e anunciar o seu desejo de baixar esse arquivo compartilhado, que são os romances de Machado de Assis. O tracker então vai separar uma lista de pessoas sírias e lixas, normalmente 50 endereços, e enviar o endereço IP dessas pessoas que estão compartilhando esse arquivo para o cliente. O cliente então vai começar a realizar conexões com esses sírias e lixas que estão compartilhando esses fragmentos dos romances de Machado de Assis e começar a trocar pedaços com eles. Assim que nosso cliente possuir baixado alguns fragmentos dos romances de Machado de Assis, ele já vai começar a compartilhar com os outros lixos esses fragmentos que possuem. Ele vai começar a compartilhar os fragmentos que nós possuímos com pessoas que não possuem esses fragmentos. E portanto nós entramos nessa nuvem de computadores que inclui tanto os CIDES, quanto os lixes, quanto nós, enquanto PIS ou pares, quanto o TRAC, todo esse conjunto de todos esses computadores participando desse compartilhamento de um arquivo via BitTorrent é o que nós chamamos de swarm, ou enxame, algo como colmeia. Então, esse é o passo a passo para realizar o download de um arquivo via download compartilhado. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês podem retornar e reassistir essa parte ou podem mesmo aguardar para a parte prática do nosso tutorial, onde todos esses conceitos serão revisados na prática, certo? Então foi citado aqui que o cliente BitTorrent, esse programa de computador, de celular, é uma peça central, chave para intermediar todas essas comunicações que nós comentamos. E existem vários programas de computador que exercem essa função de cliente BitTorrent. Existe o QBitTorrent, o Transmission, o Deluge, o WebTorrent. Antigamente existiam opções populares chamadas BitTorrent apenas, o nome do cliente era BitTorrent, e o Torrent, ou MiTorrent. Essas últimas opções nós não recomendamos porque elas apresentaram falhas graves de segurança no passado e perderam a confiança dos consumidores. Portanto, nós recomendamos qualquer um dos acima, mas nós ateremos neste tutorial a explicar melhor o funcionamento do QBitTorrent, indubitavelmente o cliente torrent mais popular. Então, sem mais delongas, vamos passar para a parte prática do nosso tutorial agora. Então, nós estamos aqui em um computador com o sistema operacional Windows 10 e vamos mostrar o passo a passo para realizar a instalação do QBitTorrent. O primeiro passo é acessar o site oficial do QBitTorrent, www.qbittorrent.org, e é somente aqui que deverão ser realizados os downloads dos instaladores, por motivos de segurança. Nunca faça download de instaladores em outro site que não seja o site oficial do QBitTorrent. Aqui na aba inicial do site temos algumas informações sobre o QBitTorrent, como obter ajuda e alguns recursos que estão disponíveis. Vamos vir aqui nessa aba de download, onde nós poderemos ver que o software está disponível para diversos sistemas operacionais, incluindo o Windows 7, 8, 10 e 11, o macOS Catalina, Big Sur e Monterey e algumas versões de Linux, além do código-fonte para você que deseja compilar a sua imagem de sistema operacional a partir do código-fonte puro. Vamos ignorar essa parte e ir direto para o download do QBitTorrent versão 4.5.3 para Windows, que é o nosso sistema operacional e o sistema operacional mais popular atualmente. Clicamos em realizar o download e ele vai nos redirecionar para essa página, onde existirão novamente diversas opções de download para serem selecionadas. Quem estiver usando o Windows pode selecionar qualquer uma delas entre essas que estão escritas Windows, só que eu recomendo, se você não souber o que significa cada uma, selecionar essa primeira, que está simplesmente QBitTorrent Windows X64. Vamos clicar com o botão esquerdo do mouse nessa opção e ele realizará o download do instalador. Agora que ele concluiu o download do instalador, podemos ir na pasta Download do nosso explorador de arquivos e executar esse instalador. Ele irá perguntar se nós desejamos permitir que esse aplicativo faça alterações no nosso dispositivo, no nosso computador, e nós vamos dizer que sim. Ele vai abrir essa pequena caixinha perguntando a linguagem que desejamos usar no instalador. Podemos manter em português brasileiro, mas como vemos, existem várias opções de linguagem disponíveis. É um projeto realmente internacional. Manteremos em português brasileiro para simplificar e vamos continuar em OK. Ele nos dará boas-vindas ao instalador, podemos clicar em próximo e ele nos mostrará a licença. É uma licença bastante popular para software livre.
Podemos aceitar os termos do acordo da licença. Se você quiser ler, uma leitura bastante interessante que eu recomendo, porque é uma licença utilizada em vários outros softwares. Então podemos aceitar e clicar em próximo. Agora, neste momento, escolheremos quais componentes do KBitTorrent queremos instalar. Podemos manter os que estão selecionados aqui por padrão, não precisamos mexer neles. E podemos clicar em próximo. Agora é só clicar em instalar e esperar o instalador realizar a instalação do software no nosso computador. Agora, concluída a instalação, podemos deixar marcada a caixinha de executar o KBitTorrent e concluir que o KBitTorrent será automaticamente aberto. Na primeira vez que ele for aberto, ele exibirá essa nota legal, nos informando que nós somos responsáveis pelo conteúdo que nós iremos compartilhar através desse protocolo BitTorrent, e que nenhuma nota adicional será emitida. Podemos concordar com isso e voilà! Está aqui a janela inicial do KBitTorrent, software cliente do BitTorrent, com o qual poderemos agora iniciar o nosso compartilhamento de arquivos através da internet. Na próxima sessão, iremos explicar um pouquinho sobre o que cada botão, menu e item dessa tela realiza, as suas ações e entender um pouco mais sobre elas. Então, estamos aqui na interface principal do KBitTorrent e vamos mostrar rapidamente o que cada ferramenta faz. Então, aqui em cima nós temos a barra de título, que exibe o nome do programa e a versão atual que está instalada. Abaixo da barra de títulos nós temos o menu principal com as opções de arquivo, editar, visualizar, ferramentas e ajuda. Aqui na opção de arquivo nós podemos adicionar um arquivo torrent ou um link torrent ou magnet link, que é um tipo de link especial para um arquivo torrent na internet. Também temos a opção de sair, e é aqui que deveremos clicar se desejarmos encerrar a aplicação. Se apenas apertarmos o botão de fechar na barra de títulos, o programa continuará sendo executado em segundo plano ou em background, consumindo recursos do sistema. Desta forma, se desejarmos encerrar o KBitTorrent, devemos vir em Arquivo, Sair ou apertar o atalho correspondente Ctrl Q. Também temos a barra no menu principal, a opção de editar, que nos permite retomar ou pausar todos ou um determinado download torrent, bem como remover um download torrent específico. Também temos a opção de visualizar, que permite ligar ou desligar algumas configurações da interface gráfica, por exemplo, a barra de ferramentas no topo, a barra de status, a barra lateral de filtros, nos permite alternar um exibidor de velocidade de download e upload na barra de título, nos permite ligar o motor de busca, que é uma das ferramentas mais poderosas do KBitTorrent e que nos permite realizar a busca automática de torrents em sites de torrents automaticamente, sem a necessidade de acessar esses sites. Temos o leitor de RSS, uma ferramenta muito mais avançada, que nos permite realizar o download automático de capítulos de séries ou versões novas de software ou sistemas operacionais conforme elas são lançadas. Temos um registro de log, que nos permite mostrar mensagens normais, de informação, de aviso e críticas, para monitorar os nossos status de conexão e verificar se existe algum problema com o KBitTorrent ou com suas conexões. Um mostrador de estatísticas, que nos permite verificar a nossa quantidade de conteúdo compartilhado, quantidade de conteúdo baixado e verificar se existe uma proporção entre elas. Também informações interessantes sobre o número de pares que estão conectados e outras informações estatísticas. E uma trava, que nos permite definir uma senha para a interface do KBitTorrent, impedindo que outras pessoas que não tenham a senha consigam mexer nos nossos downloads e mexer na nossa interface. Muito útil para ambientes de computação em que existem vários usuários compartilhando o mesmo computador. Aqui no menu principal, ainda na parte de ferramentas, temos o criador de torrents, que nos permite criar um torrent personalizado para um arquivo que nós tenhamos e queiramos compartilhar com outras pessoas. Um gerenciador de cookies, que são pequenos arquivos que o programa obtém quando se conecta a um determinado site, bem como uma barra de opções que será melhor explorada na seção seguinte deste guia. Também há a opção de o que fazer com os downloads concluídos, que nos permite sair do KBitTorrent e suspender, hibernar ou desligar o sistema assim que todos os downloads estiverem concluídos. Muito útil para quando estamos realizando um download muito grande, vamos deixar o computador trabalhando sozinho noite adentro e queremos, por exemplo, que ele seja desligado quando todos os downloads estiverem concluídos. E por fim, no menu principal temos a opção de ajuda, que nos permite acessar rapidamente a documentação oficial do programa em inglês, procurar atualizações, realizar uma doação aos mantenedores do programa e obter informações sobre a versão do programa que estamos utilizando e bibliotecas associadas.
Abaixo do menu principal temos uma barra de ferramentas com atalhos para opções comuns que estão disponíveis também no menu principal, como adicionar um link do torrent ou magnetic link, um arquivo torrent, remover, retomar e pausar um download e acesso às opções. Temos também o filtro, que nos permite filtrar os torrents por seu nome e uma trava da interface gráfica. Aqui na parte esquerda da interface nós temos a barra lateral de filtros, que nos permite filtrar os torrents que atendem a um determinado status, que estão atribuídos a uma determinada categoria, etiquetas ou que estão utilizando determinados trackers. Gostaria de traçar uma nota sobre o funcionamento das categorias e etiquetas que desempenham um papel central no chamado gerenciamento automático de torrents. O que é isso? Nós podemos definir uma categoria personalizada para um torrent, por exemplo, animes, séries, filmes, software, livros e muitas outras, e para cada categoria personalizada atribuir uma determinada pasta no computador, e cada torrent que nós atribuímos uma categoria será automaticamente endereçado para essa pasta no computador, melhorando muito nossa organização. As etiquetas diferem das categorias pelo seguinte: elas também são utilizadas para organizar os nossos downloads, só que diferente das categorias, cada download pode receber várias etiquetas. Dessa forma, um download de um torrent com uma categoria filmes, por exemplo, poderia receber como etiquetas o ano que esse filme foi lançado, uma lista de seus atores que estão participando, uma lista dos seus diretores ou várias outras informações. Ou seja, podemos atribuir várias etiquetas para um torrent, enquanto podemos atribuir apenas uma categoria. Aqui na parte principal nós temos essa tela que nos permite obter a lista de downloads que estão sendo realizadas e algumas informações sobre eles, como o nome, o tamanho, o progresso, status, número de seeds e pairs, velocidade de download, upload, tempo restante para terminar o download, a proporção de compartilhamento, que é o tanto do que foi baixado dividido pelo tanto que foi semeado, as categorias e etiquetas atribuídas e a disponibilidade do download. Então, para cada download, podemos acessar também algumas informações específicas divididas nas abas de geral, trackers, peers, fontes HTTP e conteúdo. E bem como podemos verificar uma barra de velocidade que permite monitorar o uso da rede internet num período de 1 minuto até 24 horas, sendo que o padrão é exibido nos últimos 5 minutos. E por fim, aqui na parte de baixo nós temos uma barra de informações sobre conexão, que nos permite monitorar o número de nós da rede DHT. Um adendo: a rede DHT é uma tecnologia nova dentro do conceito do BitTorrent, que utiliza técnicas avançadas de criptografia para fazer com que cada nó da rede funcione como um tracker por si só. Em resumo, isso diminui a necessidade dos trackers centralizados e nos permite encontrar mais pares para compartilharmos os arquivos, às custas de diminuir nossa privacidade, uma vez que é uma rede altamente monitorada, e participando dessa rede sem utilizar uma VPN, irá expor para os outros participantes dessa rede que torrents você está compartilhando, e as pessoas poderão saber o que você está baixando via BitTorrent. Desta forma, se você não estiver utilizando uma VPN, nós recomendamos que, se houverem preocupações quanto à privacidade, a rede DHT deverá ser desativada na barra de opções. Também existem algumas informações sobre conexões. Nós podemos verificar aqui que não há conexões diretas atualmente. Isso é um problema que nós iremos resolver com o encaminhamento de portas, abordado a seguir também no tutorial. Há um limitador de velocidade que nos permite botar uma trava de velocidade. Em algumas conexões mais lentas, pode ser que o BitTorrent acabe consumindo toda a banda de internet e diminuindo a velocidade da internet para os outros usuários. Então pode ser interessante nessas situações colocar um limitador de velocidade para que o BitTorrent não consumir toda a internet. E por fim, nós temos mostradores de velocidade, que vão indicar a velocidade com que está sendo realizado o download total e o upload total. Agora que nós vimos todas as opções gerais da interface do BitTorrent, na próxima parte deste guia iremos fazer um tour pelas opções comuns, que são disponíveis acessando a barra de ferramentas e opções. Então, aqui na janela de opções do BitTorrent estão listadas centenas de opções, separadas nas abas de comportamento, downloads, conexão, velocidade, BitTorrent, RSS, interface de usuário web e avançado. Explicaremos aqui apenas as opções mais comuns e mais importantes, mas recomendamos que vocês separem um tempo para ler as demais opções que não serão cobertas, e se ficar alguma dúvida sobre o que ela faz ou qual é o seu comportamento, consultar a documentação oficial do BitTorrent ou o artigo em texto que acompanha este vídeo. Então, aqui na aba de comportamento nós temos a opção mais importante, que é a de idioma, que permite selecionar o idioma da interface gráfica do BitTorrent.
Abaixo dele nós temos aqui a opção de usar um tema personalizado da interface do usuário, que permite adicionar um tema personalizado, uma skin, por exemplo, com modo escuro ou com cores bonitinhas, que deixam a interface mais agradável de ser utilizada. No nosso guia escrito nós temos um link para diversas opções de interfaces personalizadas de usuário. Outra opção interessante, ainda aqui na aba de comportamento, é a opção de iniciar o QBitTorrent quando o Windows inicializar, permitindo que o programa seja aberto assim que o computador seja ligado. Deixaremos essa opção desmarcada por enquanto. Aqui na aba de downloads, que sofreu recentes modificações com a atualização para a versão 4.5.3, temos algumas opções interessantes para o download recursivo e o gerenciamento automático de torrents. Recomendo também dar uma lida nas opções comuns, e aqui também está permitido executar um programa externo assim que terminar de baixar um torrent. Na aba de conexão, uma aba das abas mais importantes, nós temos algumas configurações sobre a porta de escuta, que nos permitirá configurar o modo ativo do QBitTorrent, que será melhor explicado na parte deste guia destinado ao redirecionamento de portas e modo ativo. Aqui também podemos desativar o uso da abertura de porta UPnP e NAT PNP no roteador, que permitiria uma configuração mais automatizada da abertura de portas às custas de um nível muito menor de segurança. Recomendamos, portanto, que essa opção seja mantida desativada. Aqui também podemos configurar alguns limites para as conexões e o uso do servidor proxy. Na aba de velocidade, podemos definir limites alternativos de velocidade tanto para download quanto para upload, bem como agendar o horário em que esses limites serão aplicados. Na aba de BitTorrent, podemos ativar e desativar a rede DHT descentralizada, a troca de pares e a descoberta local de pares, tecnologias que nos permitem obter um número muito maior de pares compartilhando os arquivos torrents. Entretanto, é importante ressaltar, como já comentamos, que deixar ativada a rede descentralizada é uma ameaça à privacidade caso não esteja sendo utilizada uma VPN, porque essa rede é altamente monitorada e pessoas que estejam avaliando a rede poderão ter acesso a informações detalhadas sobre quais torrents você está baixando. Aqui também na aba de BitTorrent podemos definir limites para o seeding, para pausar um torrent, por exemplo, quando ele atingir uma determinada proporção ou um tempo em minutos semeando, bem como podemos automaticamente adicionar novos trackers a novos downloads torrents. Aqui na aba de RSS é permitido ativar a busca de feeds do RSS, uma opção mais avançada que já comentamos, permite baixar novos episódios de séries ou novas versões de sistemas operacionais conforme elas são lançadas. Essa é uma opção mais avançada que não será coberta nem no vídeo, nem no artigo escrito do nosso guia. A interface de usuário web é uma opção muito avançada que permite criar um controle remoto para o QBitTorrent, que poderá controlar toda a sua interface através da internet. Aqui na opção avançada é interessante conhecer algumas das opções disponíveis, por exemplo, as interfaces de rede. Isso é um fato que é muito pouco coberto na maioria dos tutoriais, mas sempre que você estiver utilizando uma VPN, é importante configurar a interface de rede para se conectar não a qualquer interface de rede, mas somente a interface de rede que será instalada junto com a VPN, que ficará bem clara, recebendo o nome da VPN que você escolheu instalar. Esse é o chamado Kill Switch, serve para impedir que o QBitTorrent realize uma conexão qualquer por fora da VPN, um recurso de segurança muito importante. Aqui em endereço IP opcional para o qual se vincular, podemos escolher ou todos os endereços ou filtrar para apenas os endereços IPv4 e IPv6. Se você não estiver usando uma VPN, embora isso tenha baixa utilidade, eu recomendo você deixar ativado apenas os endereços IPv4 selecionando essa opção, por motivos de privacidade. A última opção interessante que eu gostaria de comentar aqui na aba de opções avançadas é a ativação do tracker embutido, que permite ativar um tracker embutido que vem com o seu BitTorrent, que funciona da mesma maneira que aqueles trackers centralizados que comentamos. Ativando esse tracker embutido, você poderá compartilhar torrents privados sem necessidade de usar um tracker público que esteja disponível na internet. Essa opção é muito interessante para criar torrents privados, como comentamos. E, além disso, é possível selecionar qual porta esse tracker embutido que você ativou vai estar utilizando. São essas as opções avançadas. Agora, na próxima parte do nosso guia tutorial em vídeo, iremos mostrar como ativar o motor de busca do QBitTorrent, provavelmente uma das ferramentas mais poderosas que vem com ele, que permite você localizar torrents em diversos sites de busca automaticamente, sem a necessidade de ter que visitar um site depois do outro em busca do arquivo desejado. Estes plugins de busca são pequenos programas ou scripts
escritos na linguagem de programação Python, que essencialmente realizam a busca por uma chave de pesquisa em um site de torrent específico. Dessa forma, nós podemos ter vários plugins de busca instalados ao mesmo tempo, cada um fazendo a busca de uma determinada chave de pesquisa em um certo site torrent, e no final teremos uma lista dos resultados correspondentes a que é possível nós realizarmos o download de um deles. Eles são uma das ferramentas mais poderosas do que BitTorrent e existem muitas pessoas que desconhecem a sua existência, porque eles vêm desabilitados por padrão. Para habilitá-los, nós devemos vir no menu principal, clicar em Visualizar e Motor de Busca. Como eu comentei, eles são scripts escritos na linguagem de programação Python. Então, se você não possui o interpretador dessa linguagem instalado no seu computador, será necessário realizar o download do interpretador e a sua instalação. O KBitTorrent vai cuidar dessa instalação automaticamente e vai te perguntar nesse momento, se você não possui ele instalado, se você deseja instalá-lo. Você pode clicar em Sim e a instalação começará automaticamente. Nós podemos confirmar aqui que desejamos permitir que o Python faça alterações no nosso dispositivo e ele vai prosseguir com a instalação, basta aguardarmos. Ao término da instalação, nós vamos notar que surgirá uma aba na parte superior do KBitTorrent, logo abaixo da barra de ferramentas, chamada Busca. Vamos clicar nela e acessar a janela dos plugins de busca. Ela vai indicar neste momento que não existem quaisquer plugins de busca instalados e que nós devemos clicar no pequeno botão localizado no canto inferior direito da tela para executar a instalação de alguns plugins de busca. Ao clicarmos no botão, será aberta a janela de plugins de busca e a maneira mais fácil de realizar a instalação de alguns plugins de busca populares é simplesmente clicar em Procurar atualizações. Vamos fazer isso agora. Então, clicando em Procurar atualizações, o KBitTorrent vai instalar alguns plugins de busca de sites de torrent populares e nós já podemos começar a utilizá-los. Além desses plugins de busca populares, existem vários outros para sites menos populares e todos estão disponíveis nesse site oficial chamado plugins.kbittorrent.org. Vamos acessar esse site e fazer a instalação de um plugin de busca qualquer para um site que não foi listado. Então, será aberto no navegador algumas instruções. Interessante notar que os plugins de busca são não oficiais, ou seja, não são mantidos pela empresa do KBitTorrent, mas eles são ferramentas extremamente úteis. Então vamos dar uma olhada aqui, nós vimos que tem dezenas de plugins de busca de diferentes sites e vamos baixar o plugin de busca desse site chamado Academic Torrents, que possui arquivos torrents principalmente relacionados a estudos, a pesquisas acadêmicas e é mantido por algumas entidades sem fins lucrativos muito importantes ao longo do mundo. Então, para fazer a instalação, nós podemos clicar nesse botãozinho com esse ícone de download, copiar o link dessa imagem e vir de volta no KBitTorrent, clicar em instalar um novo plugin e colar a URL desse código desse plugin que nós adquirimos lá no site com relação aos plugins. É só apertarmos em OK e já estará disponível aqui para nós o plugin de busca do Academic Torrents. Nós podemos neste momento procurar por atualizações novamente e notar que todos os nossos plugins já estão atualizados. E pronto, temos instalado os nossos plugins de busca no KBitTorrent e poderemos passar para a próxima parte do nosso guia tutorial, possivelmente a parte mais esperada de todas, que é quando faremos o nosso primeiro download torrent. Dividiremos essa parte em 3 sessões, a primeira delas explicando como fazer o download usando um arquivo .torrent em si, a segunda delas explicando como que nós fazemos o download usando os magnet links, que são um tipo de link especial para esses arquivos .torrent, e a terceira parte explicando como nós usamos esses plugins de busca que acabamos de instalar para realizar o download de um arquivo torrent. Vejo vocês lá! E chegamos finalmente à cereja do bolo do nosso vídeo tutorial, na parte em que efetivamente faremos o download de um arquivo via torrent. Existem 3 métodos para realizar um download: através da adição de um arquivo torrent, através da adição de um link do torrent ou magnet link, ou utilizando os plugins de busca que configuramos anteriormente. Vamos mostrar cada uma das técnicas, isso é passo a passo, e onde elas convergem. A começar com a adição de um arquivo do torrent.
Para adicionarmos um arquivo do torrent, nós precisamos obter este arquivo de algum lugar da internet, que pode ser um website, pode ser enviado por um amigo através de e-mail, pode ser pelo Telegram, pode ser de qualquer lugar onde nós consigamos obter esse arquivo. Como exemplo, vou usar esse site chamado linuxtracker.org, que lista arquivos torrent populares relacionados a distribuições Linux. Então, vou vir aqui nesse site, tem vários uploads, mas vamos visitar aqui os mais solicitados, os top torrents, e selecionar qualquer um, o primeiro, por exemplo. Então, nesse site de torrent, nós temos aqui acesso ao arquivo torrent para ser baixado. Se nós clicarmos com o botão direito, ele vai realizar o download desse arquivo torrent bem aqui. E como vocês podem ver, foi baixado no meu disco rígido esse arquivo com a extensão .torrent. Vamos vê-lo no explorador de arquivos, na pasta de downloads. Então nós vemos que ele está bem aqui, Linux Mint Debian Cinnamon 64.torrent. Então, nós podemos vir aqui no QBitTorrent, clicar em adicionar arquivo torrent, navegar até a pasta de downloads e adicionar esse arquivo clicando 2 vezes nele. Será aberta essa janela onde poderemos iniciar o nosso download. Existem algumas opções interessantes aqui, como o uso do modo de gerenciamento automático de torrent. Podemos adicionar aqui uma categoria, por exemplo, imagem Linux, uma categoria personalizada. Nós podemos escolher onde o arquivo será salvo e nós podemos marcar para ele não iniciar o download automaticamente. Também podemos marcar essa opção interessante chamada baixar em ordem sequencial. Para que ela é usada? Quando nós estamos baixando um filme, por exemplo, ele está no formato MKV, se nós colocarmos baixar em ordem sequencial, ele vai baixar primeiro o primeiro pedaço, depois o segundo, depois o terceiro pedaço do filme, sequencialmente, de modo que nós poderemos ir assistindo o filme enquanto ele baixa. Se não marcarmos a caixa baixar em ordem sequencial, ele vai baixando aleatório. Ele vai baixar um pedaço que esteja disponível no começo, depois vai baixar um pedaço do final, um pedaço do meio, um pedaço aqui e acolá, não na ordem sequencial. Isso vai prejudicar a nossa experiência se nós estivermos assistindo enquanto o arquivo ainda está sendo baixado. O que é possível com esses filmes ou vídeos em formatos MKV. Então vamos deixar eles marcados, já que não se trata de um filme, e poderemos iniciar o download clicando em OK. O que eu não farei agora, porque eu irei mostrar como fazer a adição de um link do torrent ou magnet link. Ao invés de baixarmos esse arquivo .torrent, nós podemos voltar no Top Torrents e, clicando nessa mesma imagem, teremos a opção de simplesmente copiar um link. Esse link aqui, magnet link. Nós podemos clicar nele, copiar link, voltar aqui no QBitTorrent e adicionar esse link do torrent. Ele já vai ser automaticamente copiado para cá. Esse link nada mais é do que um tipo de link especial que o QBitTorrent vai usar para baixar aquele arquivo torrent automaticamente na internet. Então nós podemos fazer o download, ele vai procurar. Nós teremos que aguardar um pouquinho para ele recuperar os dados e aqui, o mesmo arquivo que estávamos tentando baixar anteriormente. Não precisamos fazer um download do arquivo torrent para o nosso computador, somente precisamos inserir esse link magnet. Repare que ele dá a opção de nós salvarmos esse link magnet como arquivo torrent que foi recuperado. Nós podemos fazer isso aqui para salvar e se nós quisermos utilizá-lo depois. Então, são as mesmas condições, ele vai falar bem aqui que nós podemos iniciar o torrent, baixar em ordem sequencial, baixar os primeiros e últimos pedaços. Eu vou cancelar para nós mostrarmos o terceiro método de realizar o download de um torrent para efetivamente fazermos. Então, eu vou digitar aqui, deixa eu ver qual era o nome desse torrent, Linux Mint Debian Edition 5 Cinnamon 64 bits. Vamos copiar e colar bem aqui no plugin de busca para realizarmos essa busca desse arquivo na internet. O plugin de busca, como vimos, já está configurado, é só clicar em busca, que ele vai realizar a busca naqueles vários sites que temos catalogado automaticamente. Aí no momento ele está mostrando nenhum resultado, mas é só aguardarmos, que provavelmente mostrará alguma coisa. E aqui,
ele já encontrou o nosso resultado também no site linuxtracker.org, que enquanto vocês não estavam vendo, eu configurei o plugin de busca adequado seguindo as instruções que nós vimos no último módulo. E nós podemos simplesmente clicar 2 vezes aqui. E novamente ele vai recuperar os metadados, fazer o download desse arquivo magnet. E aqui, o mesmo arquivo disponível novamente para download. Eu gostaria de gastar um tempo falando um pouquinho sobre o uso dos filtros dos plugins de busca. Por quê? Aqui nós podemos digitar expressão ou palavras para nós fazermos a pesquisa. Podemos separar categorias, são diversas, por exemplo, os animes, filmes, jogos, livros. Podemos deixar todos os plugins ativados ou selecionar um plugin específico para ser utilizado nessa busca. E nos resultados podemos filtrar os resultados dessa busca com um texto para aprimorar seus resultados. Podemos afirmar para usar esse filtro apenas o nome do torrent ou na descrição que acompanha eles. Podemos colocar um número mínimo de seeds, por exemplo, para evitar que tenhamos listados torrents mortos que não tem nenhum seed. E podemos filtrar por tamanho de arquivo, mínimo até tamanho máximo. Agora, vamos iniciar o download propriamente dito desse arquivo do Linux Mint e mostrar um pouco sobre as opções que vão estar disponíveis de informações sobre esse tipo de download. Marcamos para iniciar o torrent, vamos adicionar novamente a categoria Linux e OK para iniciar o nosso download. Podemos voltar aqui para transferências e ele já estará baixando. Aqui nós podemos ver a aba de nome, tamanho, progresso, status, o número de seeds. Repare, tanto o número de seeds quanto o número de pairs, ele vai estar indicado com o número fora do parênteses e dentro do parênteses. O número de fora do parênteses é o número de seeds com quais estamos conectados e o número de dentro é o número total de seeds disponíveis. Por exemplo, aqui nós estamos conectados com 67 seeds, sendo que existem 77 no total. Da mesma forma, os pairs, nós estamos conectados com 11 deles, sendo que existem 375 no total disponíveis. Ele informa também a velocidade de download, velocidade de upload, tempo restante para terminar o download, a propensão de compartilhamento, categoria, etiquetas e disponibilidade. Podemos também obter algumas informações adicionais aqui na aba geral. Vocês reparem que ele fica em azulzinho, ele dá uma legenda de pedaços ausentes, parciais e completados. Vocês veem que ele vai baixando pedaços erraticamente, não necessariamente na ordem, o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Disponibiliza várias informações da transferência e do tamanho do arquivo, a lista de trackers utilizados. Vejam que aqui ele não está utilizando nenhum tracker, ele está utilizando apenas a rede DHT, a Apex e a LSD. A lista de peers com os quais estamos conectados, contendo várias informações sobre eles, como país, região, endereço IP, porta de conexão, tipo de conexão, bandeiras, o cliente que está utilizando, o progresso, velocidade de download, upload, quanto foi baixado, enviado e a relevância. Essas mesmas informações que nós estamos vendo dos peers, eles estão vendo da gente. As fontes HTTP, que são uma maneira de disponibilizar esse arquivo torrent em um website, e se não tiver nenhum pair compartilhando ele, o que BitTorrent fará o download através desse website, e o conteúdo, onde podemos marcar se houver vários arquivos, quais arquivos nós queremos baixar. Além de, novamente, o monitor de velocidade, onde podemos acompanhar a velocidade de download, e os filtros aqui no lado, onde podemos filtrar, por exemplo, as categorias de Linux, para só mostrar os downloads do Linux, os status, que nós podemos ver que esse download está com status de baixando e retomado, e os trackers, que são os torrents sem trackers, no caso esse daqui, que está utilizando exclusivamente a rede DHT, que no momento está com 678 nós. Então é só aguardarmos o download começar e ele vai começar a semear para outros. Vejam que nesse momento ele não está semeando, só que como já tem alguns pedaços, em breve, se alguém requisitar, poderei começar a semear esse arquivo com outras pessoas. Agora que nós já temos o conhecimento e a autonomia para localizar na internet um arquivo torrent ou um magnet link de um arquivo que desejemos baixar, ou mesmo de utilizar os plugins de busca para localizar esse arquivo, iremos seguir o nosso guia explicando algumas medidas simples que podem facilitar encontrar mais peers que estejam compartilhando esse torrent e, portanto, aumentar as velocidades de download. Muito útil em torrents raros que tenham poucas pessoas semeando e que, portanto, tenham a velocidade de download muito baixa. Essas duas medidas são adicionar trackers a um torrent e abrir as portas do nosso roteador para ativar assim o modo ativo do QBitTorrent.
Vamos começar com a mais simples dela, que é adicionar trackers a um torrent. Esse torrent de exemplo que nós utilizamos na sessão anterior, ele é um torrent interessante, porque se nós visualizarmos aqui, ele não possui trackers associados, dependendo exclusivamente da rede DHT, PEX e LSD para encontrar pares ou pessoas que estejam semeando o torrent e que possam compartilhar os pedaços que possuem conosco. É possível, como vimos, adicionar trackers a um torrent, que são aqueles servidores centralizados que nos colocam em contato com essas pessoas na Swarm, na nuvem de computadores, que está compartilhando um arquivo torrent em comum. Existem na internet diversas listas de trackers que estão disponíveis para adicionarmos aos nossos torrents, mas iremos recomendar, com base em nossa experiência pessoal, essa lista do Nigozang, a tracker list pública dele. Interessante notar que essa tracker list, disponível gratuitamente no site github.com/nigozang/trackerlist, lista apenas trackers públicos. Além de trackers públicos, existem também trackers privados, que são aqueles que precisamos de um convite para acessar, que possuem regras mais rígidas e que possuem arquivos exclusivos, muitas vezes não disponíveis em nenhum outro lugar na internet. É muito difícil entrar em um tracker privado e recomendamos primeiramente você adquirir um conhecimento melhor com trackers públicos antes de seguir nessa jornada. Então aqui nós temos uma lista dos 20 melhores trackers públicos do Nigozang, podemos clicar em link e ele nos dará essa lista com 20 trackers disponíveis para adicionarmos aos nossos downloads torrent. Podemos selecionar tudo, copiar, selecionar o torrent que desejamos adicionar a esses trackers, clicar em editar trackers e colar os endereços desses trackers. Quando apertarmos em OK e reiniciarmos o download, poderemos ver que rapidamente esses trackers nos anunciarão que desejamos realizar o download e nos retornarão uma lista com centenas de peers ou seeds que estejam compartilhando o arquivo em comum e que podem enviar pedaços para nós. Portanto, essa medida é bastante útil para acelerar downloads que estejam lentos. Um fato interessante é que é possível realizar esse processo automaticamente para todos os novos downloads torrents que iniciarmos no nosso KBitTorrent, bastando para isso acessar esse menu de opções, vir em BitTorrent e clicar em adicionar automaticamente estes trackers aos nossos torrents e colar essa lista de trackers que tínhamos copiado anteriormente da lista do Nigozang. Dessa forma, clicando em OK, todos os novos torrents que nós baixarmos terão automaticamente adicionados essa lista de trackers. Como essa lista de trackers está sempre sendo atualizada com uma frequência de uma vez por dia aproximadamente, é recomendado atualizar também a lista dos trackers dos seus downloads rotineiramente. Um tempo médio assim que é bom realizar esse procedimento é uma vez por mês, se você utilizar bastante, aí em média uma vez por mês mesmo. Então era isso que eu tinha para mostrar sobre como adicionar trackers a um download torrent. Partiremos agora para a segunda parte, a segunda medida que facilitará você encontrar pares, que é ativando o modo ativo do KBitTorrent através do redirecionamento de portas no seu roteador. Essa é uma medida um pouco mais avançada e vamos ter que voltar para o PowerPoint por um momento para explicar o que ela faz, como que ela funciona. Então eu vejo vocês lá. Então, o que vem a ser a abertura de portas no roteador, o redirecionamento de portas no roteador? Se vocês se lembram bem do começo do nosso guia, eu comentei que cada computador conectado à internet possui um número único e exclusivo chamado de endereço IP. Isso não foi bem verdade. Na realidade, existem mais computadores conectados à internet do que o número de endereços IP disponíveis, de forma que é necessário utilizar um artifício para que vários computadores possam compartilhar o mesmo endereço IP. Como que funciona esse artifício? Em uma rede doméstica, apenas o roteador recebe um endereço IP externo, que nesse caso aqui ilustrativo é o endereço IP número 11.3.2.54. O roteador e todos os computadores conectados a esse roteador vão, portanto, possuir esse único endereço IP externo, é o endereço IP externo que todos compartilham entre si. Para distinguir um do outro dentro dessa rede interna, vai ser atribuído o endereço IP interno. Nesse exemplo, o roteador recebeu o endereço IP interno 10.0.2.1, esse computador recebeu o endereço IP interno 10.0.2.2 e esse outro o endereço IP interno 10.0.2.3. Não é possível para alguém que não esteja conectado por dentro do roteador, ligado a este roteador, acessar um computador pelo seu endereço IP interno.
ele tem que digitar acessá-lo exclusivamente através do seu endereço IP externo e o roteador vai rotear esse sinal para um dos computadores com o qual está conectado. Então, por exemplo, nós temos esse computador aqui que está escutando a porta número 80. Cada computador pode escutar uma ou várias portas através de programas específicos e nós vamos abrir uma porta no nosso computador para estar escutando. Então esse computador aqui pode estar compartilhando um torrent através da porta 80 e ele envia um sinal para o endereço IP externo 11.3.2.54 porta 80 através da internet e vai alcançar o roteador, já que o roteador é o computador, é a máquina que possui esse endereço IP externo. Esse roteador vai receber esse sinal e ele vai encaminhar esse sinal que está para a porta 80 para esse computador na rede interna que possui o endereço IP interno 10.0.2.2. Esse computador então vai receber o sinal e fazer o que ele quiser com esse sinal. Do mesmo modo, esse outro computador que deseja estabelecer uma conexão com esse computador através da porta 443 vai mandar um sinal para o roteador e o roteador vai rotear esse sinal para o endereço IP interno que está associado a esse computador que está escutando a porta 443. E mostraremos agora o procedimento para abertura de portas no roteador e ativação do modo ativo no KBitTorrent. Nós chamamos de modo ativo no KBitTorrent quando todo o processo de configuração de abertura de portas e redirecionamento de portas no roteador está devidamente configurado. Se este for o caso, ou seja, se o KBitTorrent estiver no modo ativo, ele conseguirá estabelecer conexões com qualquer pessoa. Do contrário, se essa abertura de portas e redirecionamento de portas no roteador não estiver configurado, dizemos que o KBitTorrent está no modo passivo. No modo passivo, o KBitTorrent somente consegue estabelecer conexões com pessoas que estejam no modo ativo, diminuindo assim, portanto, o número de pessoas do total com quem conseguiremos realizar conexões e compartilhar pedaços do arquivo, tendo como consequência final diminuir as nossas velocidades de download. Portanto, esse procedimento de abertura de portas no roteador, ativação do modo ativo do KBitTorrent é importante para acelerar nossos downloads ao permitir que nós encontremos um número maior de pessoas para compartilhar esses fragmentos do arquivo. O processo de abertura de portas no roteador varia consideravelmente dependendo do sistema operacional que você está utilizando, do modelo de roteador que você está utilizando e mesmo do provedor de serviço de internet que você contratou. Ilustraremos aqui como realizar esse procedimento no computador com Windows 10, que é o modelo que estamos usando atualmente, numa rede doméstica com a internet de fibra ótica da Oi, usando o roteador fornecido pela própria empresa de internet. Este processo envolve 4 etapas. Em primeiro lugar, nós iremos escolher qual porta nós iremos escutar no nosso KBitTorrent e essa será a mesma porta que nós iremos abrir no nosso roteador. Então, o primeiro passo é escolher uma porta. O segundo passo é descobrir qual que é o nosso IP interno do nosso computador, onde o KBitTorrent está instalado, e o IP interno do roteador da nossa residência. O terceiro passo é, sabendo dessas informações, acessar o painel de controle do roteador e realizar as configurações adequadas de redirecionamento de porta. E o quarto passo é realizar um teste para verificar se está tudo funcionando corretamente. Então, vamos começar com o primeiro passo, que é escolher uma porta para o nosso KBitTorrent escutar. Para isso, nós no próprio KBitTorrent vamos acessar a barra de ferramentas, opções, conexão. Então aqui nós já vemos que ele traz algumas opções interessantes de configuração. A primeira delas é escolhermos qual protocolo nós queremos utilizar nas nossas conexões com os peers. Interessante sempre manter tanto a TCP quanto a MITP habilitadas para maximizar o número de conexões que conseguimos estabelecer. Grave isso daqui porque vai ser importante lá no momento de redirecionar as portas no roteador. Então, nós também podemos configurar qual porta nós queremos usar nas nossas conexões de entrada. É interessante marcar para escolher uma porta aleatória e anotar esse número que surgir. Vai ser o número da porta que iremos ter que manualmente digitar lá no painel do roteador para redirecionar para o KBitTorrent. O KBitTorrent estará escutando essa porta com esse número. E por fim, ele traz a opção de usarmos a abertura de porta, o PNP, NAT e PMP do nosso roteador. O que é isso?
Essa é uma tecnologia presente nos roteadores mais modernos, que permite executar todo esse processo de abertura de portas automaticamente, sem a necessidade de termos que entrar no painel do roteador, digitar lá manualmente a abertura de portas, o endereço IP do computador para o qual o sinal deverá ser redirecionado. Então, trata-se realmente de uma grande comodidade que facilita todo esse processo. Infelizmente, essa abertura de porta PNP NAT PMP do roteador, ela traz riscos adicionais muito sérios à segurança, porque qualquer programa de computador que esteja rodando poderá abrir uma porta, e isso não é uma opção recomendável de ter habilitado. Portanto, a nossa recomendação e a recomendação geral dos especialistas é desativar a abertura de porta PNP NAT PMP, tanto no KBitTorrent quanto no roteador, se isso for possível. Então, nesse momento aqui, não vamos mostrar como fazer isso no roteador, vamos apenas deixar isso marcado no KBitTorrent. É interessante ressaltar que, embora não seja uma opção recomendada, ela aumenta tanta praticidade que os roteadores que possuem essa tecnologia incorporada já vêm com ela habilitada por padrão. Então, pode ser interessante depois você dar uma olhada se seu roteador tem essa tecnologia habilitada, se ela está ativada e se ela estiver ativada e não interferir com nenhuma outra atividade que você execute com o roteador, desligar essa abertura de porta PNP NAT PMP. Agora que nós já selecionamos a porta que será usada pelo KBitTorrent para executar as conexões de entrada, o segundo passo do processo de redirecionamento de portas é descobrir qual que é o endereço IP interno do nosso computador e do nosso roteador. Para isso, no Windows nós vamos vir aqui na aba de pesquisa e digitar CMD e abrir o programa chamado Prompt de Comando que aparecerá ali na barra de pesquisa. Nesse prompt de comando nós vamos digitar o comando ipconfig, tudo junto, tudo minúsculo. Ele mostrará como resposta um resultado como abaixo. O nosso endereço de IP local do nosso computador, o endereço IP interno, vai estar designado sobre o nome de endereço IPv4. O endereço IP local, o endereço IP interno do nosso roteador, vai estar designado sobre o nome de gateway padrão. Neste exemplo, o endereço IPv4 local do nosso computador é o 92.168.100.149. Vamos anotar esse valor. Esse valor é o que distingue o nosso computador de outros computadores ou mesmo celulares ou dispositivos conectados ao nosso roteador. E o gateway padrão, nesse caso 192.168.100.1, é o endereço de IP do nosso roteador, que usaremos para acessar o painel de controle do nosso roteador. Então agora vamos acessar esse painel de controle do roteador. Como? Vamos abrir o nosso navegador de internet favorito e digitar o IP interno do nosso roteador que vimos no passo anterior, que nesse caso é 192.168.100.1. Nós podemos apertar Enter e será aberta a interface para realizarmos o login nesse painel de controle do roteador. A partir de agora, o processo poderá variar consideravelmente dependendo do modelo de roteador que você estiver utilizando. Mas geralmente será pedido que você entre com um login e senha. Esse login e senha geralmente estão disponíveis impressos na própria carcaça do roteador, e se não estiverem disponíveis lá, você pode procurar na caixa ou no manual do roteador ou com o seu provedor de internet para saber qual que é esse login e senha que você deve digitar para acessar o painel de controle do roteador. Então eu vou inserir aqui os dados da minha rede e clicar em login. Neste roteador da Huawei, existe nessa parte superior da tela uma barra de opções onde podemos selecionar a opção de Forward Rules, em tradução direta, regra de encaminhamento ou regra de redirecionamento. Vamos clicar nela. Aqui na barra lateral vai surgir a opção de configuração de mapeamento de porta, ou Port Mapping Configuration. Então, desde já podemos clicar nesse botão de New para criar uma nova regra, uma nova diretriz de redirecionamento de portas, e será aberta essa janela onde digitaremos algumas informações. A começar pelo Mapping Name, onde escolheremos um nome para essa diretriz de redirecionamento de portas. Pode ser um nome qualquer. Eu vou colocar aqui KBitTorrent só para facilitar a identificação. Em Internal Host, nós iremos digitar o endereço IP interno do nosso computador, que nós vimos na etapa anterior, e que no caso sabemos ser 192.168.100.149. Então, não vamos mexer em External Source IP Address, e vamos clicar em Add para adicionar um novo protocolo de redirecionamento de portas. Aqui em protocolo devemos escolher TCP e UDP. Lembre-se que lá no KBitTorrent nós também escolhemos deixar os dois protocolos ativados. Então é importante aqui você também configurar a abertura de porta TCP e UDP. Se
Se o seu roteador não tiver a opção de configurar as duas ao mesmo tempo, você pode criar uma regra para redirecionar o TCP, criar outra regra com os mesmos números redirecionando o DP. Nesse meu roteador, ele coloca como obrigatório você selecionar uma faixa de portas para serem redirecionadas. Por exemplo, da porta 1000 até a 2000, da porta 3000 até a 4000. Como nós só queremos que uma porta seja redirecionada, no caso, a porta 5691, basta repetir esse valor em todos os campos de interna port number e externa port number. Nós não precisamos mexer nesse campo de externa source port number, é melhor deixar ele em branco e podemos clicar em aplicar. E pronto, já está configurado o redirecionamento de portas no nosso roteador. E agora vem a última etapa do processo de redirecionamento de portas, que é verificar se está tudo funcionando, se está tudo certo, se o KBitTorrent realmente está no modo ativo. Então, para isso, vamos lá voltar ao KBitTorrent e verificar o log, o registro de execução, clicando em visualizar, log, mostrar. Surgirá uma pequena aba logo abaixo do painel de ferramentas chamada log de execução, e se clicarmos nela, serão exibidas várias informações de tudo o que está acontecendo com o KBitTorrent, o horário em que aconteceu e o que aconteceu. Entre elas, a informação de que o KBitTorrent teve êxito em escutar as portas UDP e TCP 57.691 em diversos endereços IP que temos associados ao nosso computador. Desta forma, agora nós já sabemos que o KBitTorrent está atento, esperando chegar um sinal através dessa porta. E o que nós temos que fazer agora para encerrar e concluir que o redirecionamento de portas está funcionando corretamente é solicitar a um site na internet de fora do nosso roteador que envie um sinal para o nosso roteador para essa porta. Aí nós vamos ver se esse sinal consegue chegar até o KBitTorrent. Então, a documentação oficial do KBitTorrent recomenda esse site yougetsignal.com. Vamos abri-lo. E bem aqui ele já vai informar o nosso endereço IP e pedir para selecionarmos o número de porta para enviarmos um sinal. Vamos aqui digitar o número da porta selecionada, que é 57.691, e apertar em check. Ele vai dizer que a porta está aberta e vai informar o nosso endereço IP. Isso significa que está tudo realmente configurado de uma maneira correta, que o nosso KBitTorrent está no modo ativo, que está tudo certo. Mas pode ser que, ao invés de dizer que a porta está aberta, ele indique que a porta está fechada. O que significa que mesmo após todo o processo de redirecionamento de portas ter sido feito corretamente, ainda acontece de o sinal que é enviado no mundo externo não conseguir atingir o seu computador através do roteador. Existem vários motivos que podem explicar por que isso está acontecendo. O primeiro deles é que você está usando uma porta que já é reservada pelo sistema ou está sendo utilizada por alguma outra aplicação. Nesses casos, a solução é simplesmente repetir o processo utilizando uma porta diferente. O outro caso, que é muito mais comum, acontece quando existe alguma regra de firewall do seu computador ou do seu roteador impedindo que esse sinal alcance a aplicação KBitTorrent. Nesse caso, é interessante consultar o manual do seu sistema operacional ou acessar vídeos no YouTube vendo instruções sobre isso, sobre como permitir um aplicativo através do firewall do Windows, se você estiver utilizando o Windows, por exemplo. Outra coisa que pode estar acontecendo é que o seu roteador tem algum tipo de segredinho para fazer com que o redirecionamento de portas funcione. Se esse for o caso, o melhor a se fazer é procurar por instruções específicas para o seu modelo de roteador na internet ou no YouTube ou no próprio manual que acompanha o aparelho. E por fim, a opção mais triste que possa explicar o que está acontecendo se nada mais der certo é que pode estar ocorrendo do seu provedor de internet está te oferecendo uma internet que já está por trás de um redirecionamento de portas. É um tipo de distribuição de internet em larga escala chamado de CGNAT. Se esse for o caso, infelizmente não haverá o que fazer. Você não terá como redirecionar portas e terá que se contentar em usar o KBitTorrent no modo passivo. Isso se o KBitTorrent funcionar. Felizmente, esse tipo de modelo de internet está cada vez sendo menos comum no Brasil, embora ainda seja bastante comum em alguns outros países do mundo. Então, agora que nós terminamos de explicar aqui a importância, os motivos que nos levam a realizar a abertura de portas no roteador e como realizar este procedimento, e os problemas comuns que podem ser encontrados, vamos partir para a próxima etapa do nosso guia tutorial em vídeo.
no qual explicaremos como você, possuindo um conjunto de arquivos no seu computador, pode criar um arquivo torrent ou um magnet link para começar a compartilhar esses arquivos com outras pessoas. Seja um compartilhamento público, no qual qualquer um com acesso à internet conseguirá encontrar e realizar o download desses arquivos, ou seja um compartilhamento mais privado, no qual você terá maior controle sobre quem terá acesso a esses arquivos. Então, nós nos vemos na próxima sessão deste guia, no qual abordaremos a criação de torrents públicos e torrents privados. Então, para ilustrar o processo de criação de um torrent público, eu separei aqui em meu computador alguns arquivos que são o conjunto dos 10 romances de Machado de Assis em PDF baixados do site dominiopublico.gov.br. Então, tendo esses arquivos que nós queremos compartilhar publicamente com outras pessoas, vamos vir aqui no QBitTorrent, clicar em Ferramentas e Criador de Torrents, ou acessar o atalho correspondente, Ctrl+N. Será aberta esta janela com um pequeno formulário que deveremos preencher para criar o arquivo .torrent. Uma vez que seja gerado esse arquivo .torrent, nós poderemos então enviar esse arquivo para um site especializado em torrents para que outras pessoas tenham acesso a ele e consigam baixar os arquivos que nós compartilhamos. Explicaremos passo a passo de como preencher esse formulário de criação de torrents, a começar com o primeiro passo, que é selecionar quais arquivos desejamos enviar e compartilhar com outras pessoas. Isso pode ser feito tanto digitando o caminho para o arquivo no sistema de arquivos do computador, quanto arrastando e soltando o arquivo nessa pequena área, dizendo área para arrastar e soltar, quanto clicando nesse botão de selecionar o arquivo, selecionar a pasta e escolhendo o arquivo ou pasta respectivas que desejamos enviar para as outras pessoas. Logo a seguir vem a parte de configurações, onde podemos selecionar algumas opções importantes, a começar com a seleção do tamanho dos pedaços em que nossos arquivos serão divididos. Recomendo deixar em automático mesmo e, por curiosidade, calcular o número de pedaços em que o arquivo será dividido. A segunda opção é o torrent privado e, se marcado, ele fornecerá uma instrução para que o nosso torrent que for criado não seja distribuído na rede DHT. Explicaremos isso um pouco melhor logo a seguir na parte em que falaremos sobre a criação de torrents privados. Em seguida, existe a opção para iniciar o seeding imediatamente, isto é, assim que o arquivo torrent for criado, já começar a compartilhar os arquivos e, se alguém começar a baixar, já automaticamente começar a enviar os pedaços do arquivo que estamos compartilhando para essa pessoa. Eu não entrarei em maiores detalhes sobre a opção de ignorar os limites de proporção de compartilhamento e nem na otimização de alinhamento. Vamos seguir então para a parte de campos do preenchimento do formulário do criador de torrents. Essa parte é um pouquinho menos intuitiva e é aqui que costumam surgir algumas confusões, principalmente entre principiantes. Mas não se preocupe, não é nada difícil de entender e eu vou explicar o passo a passo. São 4 campos disponíveis para preenchermos. O primeiro dele, chamado URLs do tracker. Aqui nós deveremos inserir um ou mais trackers obtidos de uma tracker list qualquer. Por exemplo, a tracker list do Nigozang, que citamos anteriormente na parte de adicionando trackers a um torrent. Então aqui eu vou copiar os trackers que estão na tracker list e simplesmente colar aqui. A parte de URL do seed da web nós não vamos mexer, porque para que ela serve? Quando nós temos acesso a um website para hospedar nossos arquivos, o que é mais comum entre empresas do que entre pessoas, nós podemos colocar os arquivos que estão sendo compartilhados no nosso torrent em uma pasta nesse website. E colocar o link para essa pasta no website bem aqui no URLs do seed da web. Assim, se não tiver ninguém compartilhando o arquivo torrent em um dado momento e alguém desejar baixar esses arquivos, o QBitTorrent ele fará o download automaticamente nesse site, baixando do site que nós temos disponível. Como a maioria das pessoas não tem um site disponível na internet para ficar colocando arquivos, bom, geralmente esse campo é deixado em branco. Aqui em comentários podemos escrever um comentário que será visto pelas pessoas que estão baixando o torrent. Em geral é usado para dar um agradecimento, explicar algum detalhe sobre o arquivo ou falar de onde o arquivo veio. E a parte de fonte ela é usada principalmente por pessoas que estão envolvidas com trackers privados, para você escrever o nome do tracker privado de que está participando e permitir assim compartilhar um mesmo torrent por dentro e por fora do tracker privado. É um campo que vocês não têm que se preocupar agora e geralmente pode ser deixado em branco. Então, preenchido o formulário, podemos clicar em criar torrent e será aberta uma janela onde poderemos escolher o local do nosso computador onde esse arquivo torrent será salvo. Podemos clicar em salvar e pronto, nosso torrent já foi criado. Agora, para compartilharmos nosso arquivo torrent com outras pessoas, basta nós
enviarmos o link magnético dele ao próprio arquivo.torrent para um site especializado em compartilhamento de torrent. Existem vários disponíveis aí publicamente, e eu vou começar mostrando como você obtém o link magnet. Bem aqui já foi iniciado o compartilhamento do nosso torrent recém-criado. Podemos clicar nele com o botão direito, copiar link magnet, e podemos simplesmente colar o link em um lugar qualquer, enviar esse link para uma pessoa, para um site torrent, e qualquer um que acessar esse link já poderá fazer uma conexão conosco e iniciar o download do torrent. Também podemos simplesmente vir na pasta de documentos, onde salvamos o arquivo torrent, e pegar esse arquivo e enviar para um site torrent ou para alguém. E vai funcionar da mesma forma, a pessoa já poderá começar a baixar os arquivos que compartilhamos via torrent. Então agora mostraremos o processo de criação de um torrent privado. Um torrent privado, ele difere de um torrent público por duas características. A primeira delas é que ele não distribui na rede DHT, isto é, ele não participa daquela rede altamente monitorada que utiliza conceitos avançados de criptografia, no qual cada participante da rede funciona por si só como um tracker. E em segundo lugar, ele também não usa nenhum daqueles trackers públicos que nós listamos anteriormente. Em vez disso, um torrent privado ele funciona utilizando um tracker privado tradicional que está rodando dentro do seu computador. Como isso funciona? É como se transformássemos o nosso computador em um daqueles trackers públicos do qual copiamos os endereços e criássemos um torrent inserido como URL do tracker o nosso próprio endereço IP. Dessa forma fazendo com que possamos compartilhar um arquivo sem a necessidade de usar um dos trackers públicos, usando apenas o tracker privado que já vem embutido no nosso computador. Dessa forma, a vantagem dos torrents privados é que eles são efetivamente privados. Só existe você atuando tanto como seeder quanto como tracker, e as pessoas que estão baixando o arquivo atuando como lixas. Assim sendo, se você desligar o computador ou encerrar o KBitTorrent, será interrompida a cadeia de compartilhamento de arquivos pela falta de um tracker, e as pessoas que estiverem recebendo esse arquivo ou compartilhando ele não conseguirão mais se conectar com você e nem umas com as outras. O que pode ser considerado tanto uma vantagem quanto uma desvantagem, a depender do cenário e dos objetivos que você quer alcançar criando e compartilhando esse torrent. Então, vamos começar a mostrar agora como que é o processo de criação de um torrent privado. Ele é um pouquinho mais complexo do que a criação de um torrent público que nós cobrimos na seção anterior do nosso guia e vai envolver duas etapas. O primeiro passo é nós ativarmos o tracker embutido do KBitTorrent, escolhemos uma porta para ele ficar escutando e configurarmos o correto redirecionamento de porta para essa porta escolhida, seguindo aqueles mesmos passos que nós vimos na seção sobre redirecionamento de portas do nosso guia. O segundo passo é realmente criarmos esse torrent privado, e ele vai ter algumas diferenças ali no preenchimento do formulário de criação de torrent. E para ilustrar esse processo de criação de um torrent privado, eu separei aqui os arquivos que eu quero compartilhar de maneira privada, que são as bandeiras dos 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. E estão todas colocadas dentro dessa pasta Bandeira dos Estados. Então vamos ativar o tracker embutido do KBitTorrent. É um processo na verdade até que bem simples. Abrimos o KBitTorrent, vamos em Ferramentas, Opções, Avançado e procuramos o botão para ativar o tracker embutido. Ele dá a opção também de nós escolhermos uma porta para o tracker embutido, que por padrão é a porta 9000. Não tem problema nenhum em deixar a porta 9000, mas se você não gostar dela ou estiver usando ela para alguma outra coisa ou preferir alguma outra porta, você pode trocar para o número que você quiser. É muito comum, por exemplo, que os trackers utilizem a porta 1337 ou a porta 6969. Mas para o fim deste tutorial, vamos manter na porta 9000 mesmo. Agora que nós já configuramos, ativamos o tracker embutido e selecionamos uma porta para ele, vamos realizar todo aquele processo de redirecionamento de portas do roteador acessando o painel de controle do roteador, que como vimos pode ser feito acessando o seu endereço IP interno do seu roteador através do seu navegador de internet favorito e entrando com login e a senha geralmente impressas na própria carcaça do roteador. Então neste meu modelo de roteador, vamos novamente em regras de redirecionamento, Forward Rules, a configuração de mapeamento de porta, Port Mapping Configuration, e vamos escolher aquela mesma regra lá do KBitTorrent, apenas acrescentar uma nova conexão TCP ou DP na porta 9000. Vamos repetir aqui 9000 nos 4 campos do interna Port Number e externa Port Number e clicar em aplicar.
E novamente vamos testar se a porta está aberta através do site YouGetSignal, digitando dessa vez o número de porta 9000 e clicando em Check. A solução dos problemas que podem acontecer nessa parte são as mesmas que nós vimos na parte de redirecionamento de portas do roteador anteriormente neste guia vídeo tutorial. E vamos aproveitar que já estamos nesse site que nos fornece o nosso endereço IP externo e copiar o nosso endereço IP externo que será necessário para criar um torrent privado. Além desse site, você pode descobrir o seu IP externo em vários outros lugares. É muito simples, basta digitar no Google qual é o meu IP que você vai encontrar vários sites que vão fornecer essa informação para você, gratuitamente. Independente da forma que você escolher para descobrir qual que é o seu IP externo, eu vou falar para você deixar ou ele anotado agora ou deixar ele já copiado para a gente colar ele no formulário de criação de torrent logo a seguir. Então vamos lá acessar o nosso formulário de criação de torrents, que como vimos é feito abrindo o KBitTorrent e no menu principal clicando em ferramentas, criador de torrents, ou alternativamente só clicando no atalho Ctrl N. Será aberta a janela do criador de torrent, onde selecionaremos a pasta que tem os arquivos que queremos compartilhar, que é a pasta bandeira dos estados, e vamos marcar o torrent como privado para evitar que ele seja distribuído na rede DHT, que como vimos é aquela rede altamente monitorada e nada privada. Vamos aproveitar e já calcular o número de pedaços. Foram 4 pedaços para esse torrent, é um torrent bem pequeno. Vamos marcar para ele iniciar o seeding imediatamente e para ele ignorar os limites de proporção de compartilhamento e otimizar esse alinhamento. Aqui na seção Campos do formulário de criação de torrent, especificamente na parte de URLs do tracker, é onde ocorre a maior confusão e dificuldade para a criação de um torrent privado. Em vez de copiar e colar aquela lista de trackers públicos disponíveis gratuitamente, como nós fizemos na criação de um torrent público, aqui nós vamos colocar apenas um tracker, que é o endereço na internet do nosso tracker privado que está rodando junto com o nosso KBitTorrent que acabamos de configurar o redirecionamento de portas. E que endereço é esse? Nós vamos colocar esse endereço que é http, tudo minúsculos, // aí vamos colar o nosso endereço IP e colocar 9000 ou em vez de 9000 a porta que você configurou para o seu tracker privado. Aí /announce, tudo minúsculo, ANNOUNCE. Esse que é o endereço que será usado para acessar o nosso tracker privado, o nosso tracker embutido que vem com o KBitTorrent. O preenchimento dos outros campos, URLs do seed da web, os comentários e a fonte vai seguir aquela mesma regra que nós vimos para a criação de um torrent público. Então, recapitulando, os 3 pontos principais na criação de um torrent privado são ativar e configurar o tracker embutido, marcar o torrent como privado para evitar que ele distribua na rede DHT, e inserir no campo URL do tracker o endereço do tracker embutido que vocês configuraram, que é http // seu endereço IP externo a porta usada pelo tracker embutido, geralmente 9000 /announce. E é isso. Encerramos agora, portanto, a parte de criação de torrents públicos e privados usando o criador de torrents do KBitTorrent. Na próxima parte deste guia, vamos ensinar a deixar o KBitTorrent mais com a sua cara e mais bonitinho, usando os temas de interface personalizados. Que o KBitTorrent é uma aplicação extremamente útil e poderosa, não restam dúvidas. Entretanto, convenhamos, a sua interface gráfica padrão, pelo menos no Windows, é feinha ou no mínimo sem graça. Por esse motivo, mostraremos a partir de agora o uso de temas personalizados do KBitTorrent, que permitem deixá-lo com uma aparência mais amigável, bonitinha e mais à sua cara. A própria documentação oficial do KBitTorrent traz uma série de temas personalizados não oficiais disponíveis para download, dos quais o mais popular é provavelmente o tema Drácula, que está disponível além do KBitTorrent para diversas outras aplicações de computador. Note que essa lista não é extremamente completa, uma vez que é possível encontrar na internet diversos outros temas que não estão listados nela. Nós mesmos, pessoalmente, gostamos de utilizar um tema que não consta na lista, que é o tema Cappuccino. Para ilustrar o processo de download e instalação de um tema personalizado, usaremos neste guia o tema Drácula, por ser um dos mais populares. Podemos clicar no link que nos redireciona para a página onde poderemos realizar o download e instalação do tema Drácula, e bem aqui obteremos algumas informações, incluindo um screenshot de como fica o KBitTorrent com o tema Drácula instalado. Fica bonito, não é?
Então, os arquivos que nos permitem instalar os temas personalizados no QBitTorrent têm todos essa extensão .qbtem. Podemos clicar no arquivo dracula.qbtem para baixar esse arquivo em nosso computador e poder realizar a sua ativação no QBitTorrent. Vamos clicar aqui em Download. O arquivo então será baixado na nossa pasta de downloads. Então deveremos ir para o QBitTorrent, clicar em Ferramentas, Opções, Comportamento e clicar em Usar tema personalizado da interface do usuário. Aqui no campo de arquivo do tema da interface de usuário, clicamos nesse ícone de procurar no canto direito dele e navegamos até a pasta de downloads do nosso computador, que é onde está armazenado o arquivo dracula.qbtem, ou o arquivo do tema que você escolheu para usar no seu QBitTorrent. Podemos clicar 2 vezes e apertar em OK. Então deveremos desligar e ligar o QBitTorrent, vindo em Arquivo, Sair ou apertando o botão Ctrl+Q para desligar o QBitTorrent. Agora podemos ligá-lo de novo. E o nosso tema personalizado já estará instalado e rodando perfeitamente. Note como a interface fica muito mais bonita e agradável utilizando um tema personalizado. Você pode também procurar um tema personalizado que mais te agrade entre as diversas opções disponíveis. Tendo visto como baixar e instalar temas personalizados para o QBitTorrent, seguiremos agora para a última parte de nosso guia tutorial em vídeo, em que explicaremos como aumentar seu nível de segurança e privacidade enquanto baixa torrent. Vejo vocês lá. Então, estamos de volta ao nosso PowerPoint para conversarmos um pouco sobre privacidade e segurança na rede BitTorrent. Toda nossa discussão será baseada na premissa de que devemos sempre assumir que, na internet, todas as nossas ações estão sendo observadas. Essa discussão se torna um pouco mais complexa quando consideramos que se propor a falar sobre anonimato na internet é se propor a falar sobre uma coisa que necessariamente não existe. O que existe são diferentes graus de privacidade que são alcançados através da adoção de ferramentas e, principalmente, de comportamentos que visam dificultar essas ações de vigilância e monitoramento. O que mostraremos aqui, portanto, é um conjunto dessas ferramentas e comportamentos dos quais você deverá selecionar um ou vários para adotar, de acordo com o nível de privacidade que você deseja alcançar enquanto utilizador da internet e da rede BitTorrent. Antes de explicarmos quais são essas ferramentas e comportamentos em si, vamos começar explicando quais são os fatos que motivam a sua utilização. O primeiro desses fatos é que, enquanto participante da rede BitTorrent, os peers e trackers com os quais você se conectar conhecem, além do seu endereço IP, a porta que você está utilizando, o seu país, região e muito mais. Isso geralmente não representa uma grande preocupação. Afinal, qualquer site com o qual você se conecte na internet vai conhecer o seu endereço IP. Entretanto, o problema ocorre se um desses peers ou trackers, através de um processo que envolve muita motivação, conseguir associar o seu endereço IP à sua identidade real. E, desta forma, associar um ou vários downloads à sua identidade real. O que pode representar, sim, uma questão de vulnerabilidade, de quebra da privacidade. O segundo fato que gostaríamos de tornar conhecida é que a rede DHT, aquela rede que comentamos que utiliza conceitos avançados de criptografia para permitir o compartilhamento de torrents sem a necessidade de trackers centralizados, é uma rede altamente monitorada. Só como um exemplo, existe esse site chamado I Know What You Download, que funciona monitorando ativamente tudo o que está acontecendo na rede DHT. Bastou que eu digitasse o endereço IP de alguém aleatório que estava compartilhando um torrent comigo, eu já conseguia saber todos os downloads que ele realizou ao longo da última semana, bem como o país dele, Itália, e o serviço de telefonia que ele estava utilizando, a Telecom Itália. Isso não significa muita coisa, afinal eu não sei qual é a identidade dessa pessoa por trás desse endereço IP. Mas uma autoridade, por exemplo, que conheça o endereço IP dessa pessoa conseguiria descobrir caso ela estivesse baixando algum conteúdo ilegal, por exemplo. O que não verificamos aqui, como observamos, essa pessoa apenas baixou conteúdo de domínio público através da rede BitTorrent. Também é interessante saber que o seu provedor de internet sabe quais são os sites que você acessa, incluindo eventuais sites de torrent, embora não possa saber diretamente quais são as páginas dentro do site que você está acessando.
Também diretamente, através da análise do padrão do seu consumo de internet, é possível que o provedor de internet saiba que você está usando o torrent para baixar arquivos, embora não possa dizer diretamente quais são os torrents que você esteja baixando. E por fim, o último fato que gostaríamos de fazer conhecido é o seguinte. Como já comentamos, é comum que todos os computadores conectados ao mesmo roteador possuam o mesmo endereço IP externo. Isso, de certa forma, dificulta que alguém se conectando a um computador por trás desse roteador saiba exatamente com qual computador está se conectando. Entretanto, visando resolver os problemas e limitações que surgem a partir do compartilhamento de um mesmo endereço IP externo por vários dispositivos, entre eles a necessidade de realizar o redirecionamento de portas, surgiu recentemente uma alteração do protocolo original do IP, chamado de IPv4, por um novo modelo, chamado IPv6, que permite aí sim que cada dispositivo conectado à internet possua um IP único, um endereço IPv6 único. Atualmente, esse novo protocolo, o protocolo IPv6, ainda está em fase de adoção, e muitos dispositivos possuem ao mesmo tempo o endereço IPv4 tradicional e um novo endereço IPv6. Como o IPv6 realmente identifica cada dispositivo conectado à internet de maneira única, ao utilizarmos IPv6 para compartilhar torrent, não há necessidade de redirecionamento de portas. Ou seja, o IPv6 de nosso computador realmente identifica o nosso computador, e não o conjunto de computadores conectados ao roteador, como é o IPv4 tradicional. Dessa forma, uma pessoa que esteja compartilhando via torrent conosco através do nosso IPv6 sabe exatamente com qual computador está se conectando, o que pode sim, de certa forma, representar uma ameaça à nossa privacidade e segurança. É por esse motivo que, ao longo do guia, toda vez que nosso IPv6 aparecia em tela, nós o censurávamos. Não sei se vocês repararam isso. Bem, agora que nós vimos quais são os problemas que deveremos enfrentar, vamos mostrar algumas possíveis soluções para eles. A começar com uma solução que não funciona. Se vocês se lembram bem, lá no começo do nosso guia nós mostramos que, dentro das opções, na aba BitTorrent, existe uma opção para ativar o modo anônimo. Esse nome modo anônimo confunde muitas pessoas, porque de anônimo ele não tem nada. A única coisa que ele faz é ocultar dos crackers apenas algumas informações sobre o modelo e a versão do cliente BitTorrent que você está utilizando. Por sua vez, para solucionar o problema do grande monitoramento da rede DHT, a solução é muito simples e eficaz. Basta desativar a rede DHT e as tecnologias associadas, troca de peers e descoberta local de pares, o que pode ser feito também na aba de BitTorrent das opções. Se você não estiver participando da rede DHT, você não poderá ser monitorado na rede DHT. Simples assim. Também é possível, além de desativar a rede DHT para todos os torrents, como é feito aqui, desativá-la para um torrent individual ou um conjunto de torrents, clicando com o botão direito sobre eles, indo em opções de torrent e na parte de baixo selecionando desativar DHT, packs e LSD. Da mesma forma, nós podemos também desativar o uso de IPv6 indo em opções, avançado e na opção endereço de IP opcional para se vincular, selecionar todos os endereços IPv4. Dessa maneira, o BitTorrent somente estabelecerá conexões através do protocolo mais tradicional, mais antigo, IPv4. Mas nenhuma dessas medidas é tão eficaz em proteger a privacidade dos usuários que estejam baixando o torrent do que o uso de uma Virtual Private Network, uma VPN. Elas são ferramentas pagas que encriptam e redirecionam todo o tráfego de rede de um computador através de um servidor centralizado de uma empresa. Inclusive, em muitos países, o uso de uma VPN é uma medida quase que obrigatória imposta aos usuários do BitTorrent devido ao alto grau de monitoramento que essa rede recebe nesses países. No Brasil, as sanções ao uso da rede BitTorrent não são tão rígidas quanto nesses países e, portanto, o uso de VPN não é obrigatório em todos os casos, apesar de ser altamente recomendado, principalmente dependendo do tipo de conteúdo que você está compartilhando. Eu gostaria de trazer duas informações importantes sobre o uso de VPNs. A primeira é que não é qualquer VPN que serve para utilizar com a rede BitTorrent. Para ser utilizada com a rede BitTorrent, uma VPN tem que ter 3 características: usar um protocolo de alta performance, como o WireGuard, possui suporte a redirecionamento de portas,
para melhorar assim a conectividade, e possui uma excelente reputação sobre o registro de dados dos usuários, nos permitindo ter assim mais confiança de que nossa privacidade será preservada. Atualmente, em junho de 2023, tem 3 VPNs que apresentam todas essas características e que são, portanto, recomendadas: a AirVPN, iVPN e ProtonVPN. Por muito tempo, a VPN favorita dos usuários de torrent foi a Muvad VPN. Mas, infelizmente, enquanto eu ainda estava trabalhando na construção deste guia, eu recebi a triste notícia de que a Muvad vai desativar o seu suporte ao redirecionamento de portas, o que vai com certeza diminuir muito a sua utilidade para o uso com a rede BitTorrent. Portanto, eu sou obrigado a riscar aqui a Muvad da lista de VPNs recomendadas para usar com torrent, ela que por muito tempo foi a favorita da comunidade. Aqui nos slides eu coloquei a referência que eu utilizei para embasar a minha recomendação nessas 3 VPNs. É uma leitura que vale a pena, porque ele diz, além do porquê essas VPNs são recomendadas, ele elenca porquê várias outras que são bastante populares não são recomendadas para uso com torrent. Além de sempre, é claro, dizer com detalhes o motivo de ter recomendado ou não uma VPN ou outra. A segunda consideração que eu gostaria de trazer sobre o uso da VPN, e que assim eu vejo muitos tutoriais online cometerem o erro fatal de não explicarem isso, é que não basta ter uma VPN instalada, você também tem que configurar o seu KBitTorrent para só fazer as conexões através dessa VPN. Senão pode acontecer de eventualmente ele realizar uma conexão por fora da VPN, comprometendo totalmente o propósito de você ter assinado, pagado e instalado essa VPN no seu computador. Essa tecnologia que força que o KBitTorrent só execute as conexões através da VPN se chama Kill Switch. E ela é configurada da seguinte maneira: depois que nós instalarmos e configurarmos a VPN corretamente no nosso computador, a gente vai desligar a internet e abrir o KBitTorrent. Então nós vamos em opções, avançado, e vamos na opção interface de rede. Essa opção por padrão vem marcada qualquer interface, mas se clicarmos nela, será exibida uma lista com as diferentes interfaces de rede do nosso computador, incluindo a interface de rede da VPN que acabamos de instalar. É justamente essa interface de rede que devemos selecionar, e uma vez feito isso e clicado em OK, todas as conexões do KBitTorrent serão feitas exclusivamente através da VPN. Ressalto novamente, essa configuração não é um mero detalhe. Se você comprou uma VPN, instalou ela no seu computador e não configurou o KBitTorrent dessa forma, você está tirando completamente o propósito da sua compra, porque o KBitTorrent poderá sim eventualmente realizar conexões por fora da VPN e comprometer sua privacidade. E, com este aviso importante, encerramos agora essa parte do guia em que conversamos sobre como melhorar sua privacidade e segurança na rede BitTorrent. Concluiremos agora este guia tutorial em vídeo apenas apresentando algumas referências que achamos interessante para vocês conhecerem melhor sobre como funciona o KBitTorrent e toda a tecnologia associada para continuar a aprender cada vez mais. Nessa primeira referência, por exemplo, do site JavaTPoint, eles trazem um artigo bastante sintetizado sobre o que é o BitTorrent e como ele funciona. Nossa segunda referência, que não poderia deixar de estar aqui, é o wiki do KBitTorrent, que traz inúmeras informações úteis dos próprios desenvolvedores do programa, para dúvidas comuns que podem surgir durante a utilização do programa. Nossa terceira referência é a tracklist pública do Nigel Zhang, que utilizamos bastante aqui e que você vai querer ter salvo nos seus favoritos a partir de agora. Nossa quarta referência é esse artigo do site G-Hacks, que explica, em minha opinião, muito melhor que eu como criar um torrent privado usando o KBitTorrent. E nossa quinta referência é aquela lista de VPNs recomendadas que acabamos de citar na parte sobre privacidade e segurança do guia, que traz informações detalhadas sobre quais VPNs são recomendadas e por que elas são recomendadas. Além disso, vocês podem obter mais informações no fórum oficial do KBitTorrent e no Reddit, que é uma rede social muito popular fora do Brasil, que se organiza em formato de fóruns, principalmente em 3 fóruns. Um fórum Piracy, que está mais relacionado com a pirataria digital, que, como comentei, é um crime, só que ele também contém muitas informações lá relevantes sobre download de torrent em geral. Inclusive contendo uma documentação maravilhosa que inclui uma mega thread de sites de torrents e outros recursos para realizar download de arquivos, perguntas frequentemente feitas, guias e diversas regras.
Também recomendamos dar uma olhada no subreddit de VPN Torrents e no subreddit do QBitTorrent, que contém um excelente guia para iniciantes e FAQ do QBitTorrent. Encerramos aqui o nosso tutorial em vídeo do guia de uso de QBitTorrent, agradecendo a vocês que assistiram até o final. A construção deste guia foi um desafio que nos tomou muito tempo e esforço e que foi motivado pela percepção de que não existe, até onde é de nosso conhecimento, um material único que compilasse todas as informações que apresentamos aqui. Esperamos assim ter contribuído para a democratização do conhecimento e que você faça bom uso de tudo que aprendeu aqui. Apesar do meu esforço em trazer a informação mais correta e completa, é claro que eu estou sujeito a erros e à própria evolução natural da tecnologia. Portanto, se eu falei alguma coisa com a qual vocês não concordam aqui, sintam-se livres para realizar comentários construtivos e, se você gostou do vídeo, dá um like aí. Isso é tudo!